Pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês nesse evento novamente. Obrigado por terem ficado até esse horário aqui, por terem disponibilizado um pouco do tempo de vocês para a gente trocar um pouco de experiências. Eu ouvi bastante casos bem interessantes ali no stand, a gente vai estar lá amanhã, vai estar no Happy Hour. Compartilhem com a gente, porque a parte de OT, que é a parte de tecnologia de automação, ainda é muito nova para o pessoal de tecnologia, e o pessoal de automação também está aprendendo muito de cibersegurança. E se os atacantes lá do outro lado colaboram, se ajudam, por que a gente não pode fazer isso? Então, incentivo bastante vocês a irem por esse caminho também. Então, quando a gente vai começar essa apresentação, eu queria comentar com vocês que, nesses meus mais de 20 anos de experiência em cibersegurança, eu não imaginei que ia viver para ver isso. Cibersegurança sendo um risco operacional e um risco que impacta o negócio. A gente via ali, né, algumas empresas que tinham o RH criptografado, o marketing criptografado, ruim é. Mas na hora que você tem um hospital criptografado, que você não consegue prover o serviço à população, nós estamos colocando vidas em risco. Na hora que você não fornece energia para uma cidade, tudo hoje em dia depende de energia. Ou quando você está numa indústria, numa fábrica, que você tem ali cronometrado quanto que você está ganhando a cada minuto, a cada dia. E a gente sabe que os atacantes são muito criativos e sempre estão atualizados. Eles perceberam rapidamente que quando você ataca a parte da operação, o impacto no negócio é tão grande, a gente nunca aconselha a pagar. Mas quando você está vendo o dinheiro indo embora, não acontecendo, multas, lucro cessante, navio não chegando no porto, as empresas têm mais disposição para pagar do que, às vezes, atrasar uma folha de pagamento, atrasar uma campanha de marketing. E lembrem de uma coisa, o cybercrime é um negócio. Vocês têm ideia quanto o cybercrime vai ganhar nesse ano? Quem acha que é na casa de milhões de dólares? Levanta a mão. Bilhões de dólares. Boa. Ou trilhões de dólares. Trilhões, acertou. Então, o pessoal ficou na casa de bilhões. Quem está na casa de bilhões hoje somos nós, os investimentos que estamos fazendo em cibersegurança. Seja pessoas, seja tecnologia, mas os atacantes, esse ano, irão ganhar 8,5 trilhões de dólares. É muito dinheiro. É um mercado muito lucrativo e é difícil colocar esse pessoal na cadeia. É difícil parar esse tipo de movimento. E o que acontece? Se é muito lucrativo, eles vão continuar. Então, a projeção para 2025 é que esse número chegue a mais de 10 trilhões de dólares. Se o cybercrime fosse uma nação, seria a terceira maior nação do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos e China. Só um outro dado para vocês, se o cybercrime, se você juntar os próximos 4 crimes que tem, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, juntos, não dá o que se ganha no cybercrime. Então, isso é muito preocupante. E uma coisa que eu tenho incentivado as pessoas a fazerem, principalmente quando eu falo com pessoas de negócio, e se a gente encarar o nosso desafio do dia a dia como um negócio também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as iniciativas que eu tenho que fazer dentro do meu ambiente para eu conseguir elevar o meu nível de segurança para ficar um pouco mais seguro que o meu vizinho. Então, o que acontece? Como vai ficar mais caro para me atacar, o foco tende a sair. Então, isso também faz. Ou você protegeu tão bem o teu ambiente mais crítico que ele só vai conseguir atacar a periferia, então o ROI, o retorno no investimento que ele vai fazer para te atacar, não vai valer a pena. Mas qual que é o grande problema? Quando a gente fala de infraestrutura crítica, quando a gente fala de fornecimento de energia, luz, coisas que são muito importantes para a nossa nação, a gente acaba sendo alvo também do quê? Do nation state attack. E aí é muito mais difícil, porque o motivador do outro lado é uma nação. São nações querendo entender como que está a nossa matriz energética, são nações querendo entender como que está o nosso minério. Então, o risco é ainda maior. E o último grande pilar, que gera também um desafio muito grande, é o hacktivismo, que tem uma motivação um pouco mais política, mas também acaba gerando alguns danos, alguns desafios ali à imagem ou até o próximo, até o mesmo dentro do dia a dia, tá bom? Então, esse cenário ficou claro para vocês? É um baita desafio, né? Então, hoje a gente está vivendo isso. Agora, tem indicadores muito bons. Não sei se vocês acompanharam, a SEC nos Estados Unidos, que é a CVM lá, já colocou que ao menos um dos conselheiros tem que ter conhecimentos em cibersegurança.
Não precisa ser um especialista, ainda não é o CISO sentado na cadeira do board, mas são pessoas que vão conseguir fazer perguntas relevantes, pertinentes aos executivos, para garantir que eles estão fazendo o que tem que ser feito, para garantir que os investimentos necessários estão sendo direcionados à cibersegurança, que os indicadores, né, que eles testaram frente a cenários de exposição, então eu acho que isso é um grande indicador. No Brasil também já está se falando disso, mas ainda está longe do que está sendo feito por lá. Então, no nosso dia a dia, quando a gente vai falar com o negócio, minha sugestão é sempre essa: a gente deixar o Techniquez de lado, deixar ferramentas de lado, a gente falar de risco, de cenários de exposição, que daí a gente fala a mesma linguagem do negócio e consegue fazer o que a gente tem que fazer no dia a dia para ter o sucesso. Então, quando a gente fala desse ambiente de OT, qual que é a grande diferença de TI? Dentro de TI, nós já galgamos muitos patamares, temos várias camadas de segurança, e o ambiente de TI não é tão crítico quanto o de OT em termos de disponibilidade. Em TI a gente fala de privacidade, confidencialidade, depois vem a parte de disponibilidade. Sabe qual que é a prioridade número 1 para a parte de OT automação? Quem que sabe? É o safety, a segurança física das pessoas, dos operários que estão lá no chão de fábrica. Ninguém vai fazer nada enquanto a operação estiver rodando. Então não dá para a gente chegar e fazer nada do dia para a noite. Tem que esperar uma parada operacional, tem um procedimento, tem o EPI, o capacete, a bota, tudo que a gente faz para ir lá e mexer num switch. Então, quando o pessoal de automação às vezes fala um não para a gente, não pode agora, eles estão sempre pensando nisso. Segurança das pessoas, disponibilidade da minha operação, e depois vem o que tem que ser feito para levar um pouco o patamar de segurança. Mas por que esse problema veio agora? Antigamente ele não existia. Por quê? Esses ambientes eram desconectados. Mas o que aconteceu? Indústria 4.0, que foi incrível, né? Você conseguir ter previsibilidade do que você está produzindo, integrar todo o teu sistema desde a hora que entra o pedido, né? Vai para o teu RP, vai para a produção, emite a nota fiscal, coloca no trem, vai para o porto, chegou na China. Você consegue ver tudo isso lá dentro. Mas o que teve que acontecer dentro desse ambiente operacional? Conectividade. Quando você conecta esse ambiente, que tem muitos sistemas legados, desde o sistema operacional, que é o Windows XP, Windows NT, esses dias, gente, eu vi até o Windows 3.11. Incrível, né? Então, você vê muitos protocolos legados e você vê muitos sistemas sem patch aplicados. Quando a gente é de TI, olha esse ambiente, você fala assim, tem uma solução fácil para isso, atualizo todo o sistema, aplico o patch, coloco o meu EDR, faço o scan de vulnerabilidade, faço o meu pentest, resolveu tudo. Já tem gente fazendo assim, né? Nem pensar. Na hora que a gente chega e vai lidar, vai conversar com esse pessoal, a gente tem que ter empatia, tentar andar nos sapatos deles, né, que os americanos falam, né? Porque eles têm muitos cuidados, porque essa operação não pode parar. Mas quando você chega com eles, entende esses desafios, se você for com uma abordagem assim, e se você me mandar uma cópia desse tráfego, eu entender, receber a cópia desse tráfego, te gerar visibilidade, inventário de tudo que está ali, e inventário, gente, não é só Windows, câmera, catraca. A gente está falando daqueles equipamentos que são responsáveis por reduzir o gás para o gás chegar na sua casa, para distribuir a energia que está lá dentro. Então, são equipamentos da Honeywell, Rockwell, Schneider. Então, são equipamentos industriais. Eles não têm Windows, eles têm firmware, mas os firmwares também têm vulnerabilidades. E tem outros desafios também, porque você pode reprogramar esses dispositivos. Então, quando você chega nesse ambiente, é um ambiente muito diferente do que você conhece. E quando você cria uma fábrica, cria uma operação, o que a gente tem que lembrar? Ela foi criada para durar 30 anos, 50 anos. Então, se investe bilhões, começa a produzir, nesse que começa a produzir, você começa a ganhar, passa a ter lucro, e se eu não tiver que mexer em mais nada, é perfeito, porque eu já fiz o investimento, só estou melhorando a minha margem operacional. Na hora que a gente chega lá e fala que tem que trocar o equipamento para suportar o Windows 11, ele vai falar, mas quanto vai custar para eu mudar esse equipamento? 10 milhões de dólares. Gente, vai ficar funcionando com o Windows XP até esse equipamento quebrar. O que a gente pode fazer do nosso lado? A gente pode segmentar a rede, colocar mais visibilidade, monitorar um pouco mais. Quando tiver uma vulnerabilidade para essa versão do Windows ou para esse patch não aplicado, você segmentar ainda um pouquinho mais, mas tirar esse computador de operação não é possível. Na TI dá para fazer isso, né? Você já autorremedia, você já arranca o computador da rede. Ali não, porque se você fizer isso,
vai parar. E esse ambiente parado vai gerar um prejuízo muito grande para a empresa. Vou fazer uma enquete aqui, rapidinha, gente. Quem que é da área da indústria? Levanta a mão. Infraestrutura crítica também? Olha, bastante gente. Quem já tem alguma solução que monitore esse ambiente, mais específico para a área de OT? Mantenha a mão levantada. Olha, que legal. Gente, 2 anos atrás não era assim, era muito diferente o que vinha acontecendo, né? Eu assumi a operação da Nozomi há 2 anos e meio atrás. Lá nós tínhamos 4 clientes, agora a gente tem 50. A gente está muito feliz com esse sucesso da operação. O que ajudou a ter sucesso? Teve sim uma iniciativa, por exemplo, da ONS, que já é um órgão regulador, que diz que os ambientes que se conectam com o sistema nacional têm que ter visibilidade, inventário, gestão de vulnerabilidade, resposta a incidente. Então, é uma norma, as empresas têm que fazer isso. É todo mundo que está fazendo? Infelizmente, não. Mas a gente tem que fazer, porque isso pode impactar toda a nossa matriz energética, é muito complicado, né? Depois, quem que investiu? Foram empresas que passaram por um ataque, sentiram a dor, viram o desafio. E depois, foram os executivos que entenderam o desafio, conseguiram falar a linguagem de risco e os investimentos foram feitos. Então, se você não fez ainda, não tem problema, mas faça agora, porque esse desafio tem ficado cada vez pior. E, mais uma vez, não é só a tecnologia que vai resolver tudo isso. Então, a gente tem um ecossistema de parceiros que às vezes conseguem entregar para vocês tudo como serviço. Porque às vezes você não tem um pessoal especializado em OT, você precisa que alguém entenda o que está acontecendo. Tem parceiros nossos que têm engenheiros químicos dentro da operação, para garantir que a composição da água está da maneira adequada. Tem engenheiros elétricos para entender o sistema de impedância, toda a arquitetura do sistema. Então, às vezes, não dá para ter esse tipo de profissional dentro do teu ambiente, mas o parceiro pode levar. Eu também não acredito que a gente vai ter um SOC de TI e um SOC de OT. Tem que ser um Digital SOC, tem que ser um Cyber Defense Center. Quanto mais silos a gente tiver, mais brechas a gente vai ter para os atacantes entrarem. Eu entendo que tem algumas especificidades, mas, gente, resposta nível 1, nível 2 é meio que padrão. O nível 2 vai identificar que é algo muito específico e é o quê? É IoT. Opa, então vai para essa pessoa responsável. É OT, é dentro dessa planta, dentro dessa linha de produção. O que a gente vai fazer? Ligar para a pessoa responsável, porque ela vai conseguir contextualizar, explicar o que está acontecendo. Então, isso acaba sendo o grande desafio. Fez sentido para vocês? Perfeito. E só uma curiosidade. Quando a Nozomi ela foi criada, foi há 10 anos atrás, lá na Itália. É uma empresa europeia. E os fundadores, um era especialista em machine learning e outro protocolos industriais. E eles trabalhavam no SOC de uma empresa petroquímica. E eles tinham presença globalmente. Então, eles não conseguiam ter um inventário atualizado, não conseguiam entender como que estavam conectados, quando entrava um novo dispositivo, saía um novo dispositivo, e eu não estou falando de ameaça cibernética, porque naquela época realmente não era um problema, mas era uma eficiência operacional que eles não tinham. Tudo tinha que pegar avião. Eles desenvolveram lá dentro, até ofereceram para essa empresa investir, acabaram não investindo, foram ao mercado, e o primeiro cliente foi a Enel, um grande cliente global. Por que eu estou dizendo isso? Há 10 anos atrás, até hoje, a gente só olha protocolo, a parte de automação. E há alguns anos veio a parte de cibersegurança. Porque a grande mensagem que eu queria passar para vocês é: nós fazermos cibersegurança não é mais que a nossa obrigação, é o nosso dia a dia. Mas se vocês tiverem esse olhar de negócio, conseguirem entender como essa operação funciona e agregar, evitar que eles tenham uma parada operacional. Normalmente a empresa tem algumas não programadas, por alguma falha de equipamento. Não é só cibersegurança, pode ser um mau funcionamento, pode ser uma sabotagem, pode ser um monte de coisas. Mas quando você evita, você consegue salvar dinheiro da empresa e isso pode voltar como budget para vocês fazerem outras coisas lá dentro. Então entendam o teu negócio e falem essa linguagem. Fica muito mais fácil conseguir o que é necessário, tá bom? E o que a gente já tem visto ultimamente são ataques que ele não está explorando uma vulnerabilidade do Windows. Ele não está pegando uma credencial tradicional. Ele estudou muito bem o equipamento da ABB, da Schneider e N outros, viu a vulnerabilidade e como dentro desse ambiente, às vezes a rede é flat, não tem outra metodologia de autenticação, ele consegue injetar o código malicioso dentro do próprio equipamento. Teve esse caso aqui que foi no leste europeu, que quase gerou uma parada, Acabou não sendo um ataque, porque como gerou a parada, era um ambiente muito sensível, eles viram que tinha uma anomalia e evitou
que desse um problema. Mas teve esse do alto forno, que foi no Irã, está até filmado por uma câmera de monitoramento lá. A temperatura e a pressão do forno estavam aumentando muito, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, porque o monitoramento estava ok. Foi o próprio alto forno que disparou um sistema de segurança. Tem empresas dessa área aqui, se eu estiver falando besteira, me avisem, por favor. Aí tem um procedimento manual que eles fazem para não chegar a explodir o alto forno, que eles apertam um botão, tem um tempo para eles saírem ali do chão de fábrica, e aí por baixo sai uma tampa e aquele líquido incandescente vai para o chão da fábrica, para não explodir. Deu prejuízo? Deu, mas eles conseguiram o quê? Alterar as variáveis. Porque lembra, você tem esse dispositivo, tem o firmware, tem as variáveis, tem a PLC que controla, e você vai fazendo tudo isso através de telemetria. Se você faz alguma coisa indevida, ou é uma sabotagem, ou é um malware, você acaba gerando um problema operacional. Tá bom? Outra coisa, gap de profissionais. Globalmente, são mais de 3 mil milhões de vagas abertas que não são preenchidas. Na América Latina, 600 mil, e no Brasil, 300 mil. Isso de cibersegurança. E de cibersegurança que conhece automação? É muito mais difícil, né? O que eu tenho visto no dia a dia são as empresas indo até a parte da operação, entendendo quem não está satisfeito na carreira ou gostaria de ter uma carreira em Y, alguma coisa assim, e dar um banho de loja de cibersegurança. Por quê? Quem está ali na automação, no chão de fábrica, sabe com quem falar, quem é o responsável, onde está o switch. Como assim onde está o switch? Às vezes está debaixo de uma mesa, né? Aonde passa o cabo tal, porque você tem que espelhar aquele tráfego para a gente receber e fazer todo o mapeamento. Então acaba sendo um grande benefício você ter alguém que já conhece o dia a dia e talvez com um banho de loja de cibersegurança se torne um grande profissional, um grande aliado ou um champion, né? Ali dentro do dia a dia. Então seria essa sugestão que eu passaria para vocês, porque dentro de parceiro, dentro de cliente, está muito difícil achar pessoas que tenham essa característica. Lembrei de outra. Dentro de faculdades de engenharia, né? Engenharia tem bastante gente que entende, mas não tem a matéria de cibersegurança. Então, às vezes, os engenheiros estão com dificuldade de se recolocar, lá eles têm achado também bons talentos. São algumas dicas para pessoas. E para a gente solucionar todos esses desafios que eu coloquei aqui, não tem uma bala de prata, mas tem grandes indicadores que a inteligência artificial vai levar a gente a deixar de fazer coisas que são desumanas para a gente fazer o que é mais humano e o que é mais estratégico. O Marcelo deu risada disso porque eu aprendi na Microsoft. Antes da Nosoma, eu tive 4 anos lá na Microsoft, para mim faz todo o sentido. E outra coisa que a Microsoft também fala, que é muito legal, são empoderar as pessoas, né? Por que você tem que entender mais da operação? Eu estou te empoderando a entender mais do negócio, eu estou te empoderando a não clicar nesse link porque você vai entender o contexto todo. Não é apenas um treinamento, mas você se entender responsável por tudo aquilo. São abordagens que eu aprendi lá e acho muito legal. E AI vai poder fazer o quê? Se a gente tem esse gap tão grande de profissionais, será que eu já não consigo pegar toda essa telemetria, gerar indicadores, cenários, e aí eu já coloco para você tomar a decisão? Por quê? Na área de operação, mais uma vez, desculpa insistir nisso, mas todo dia eu vejo isso, sabe? Uma barreira de comunicação entre TI e TA, TI e OT, né? É tecnologia de automação, tecnologia de operação. Por quê? Porque não fala a mesma linguagem. E a partir do momento que falar a mesma linguagem, vocês vão ter muito mais sucesso. Ou até mesmo para budget. O pessoal da indústria tem muito mais budget que TI ou que cibersegurança. Então, alguns projetos que a gente tem feito, o pessoal de operação faz os investimentos para eles terem visibilidade, inventário e anomalias operacionais, e vocês ganham a parte de anomalias cibernéticas, vulnerabilidades, mas vocês ajudam eles a operarem aquele ambiente. Então, é um ganha-ganha para as áreas e é um grande win para as empresas. Então, na hora que a inteligência artificial consegue pegar esses indicadores da operação e traduzir em risco, todo mundo de cyber vai entender, o negócio vai entender. Então, vai ser um grande ganho para todo mundo. E o inverso é verdadeiro também, né? Frente a essas vulnerabilidades, eu estou com risco aqui de parar minha operação em tantos %. Então, a AI vai ajudar muito nesse segmento. Mas não é só isso. Quando vocês imaginam esses dispositivos sendo conectados, eu falei dos mais tradicionais, né? ABB, Schneider, Honeywell, Rockwell, né? E do IoT, a gente consegue falar todos assim de cabeça? Não tem como, eles são criados de uma maneira muito dinâmica. O IIoT também, que já está presente em grandes indústrias, né? Então, com isso, pode pintar algum fabricante que a gente ainda não conhece,
vai lá a gente cadastrar tudo isso manual. Não dá. E mesmo quando você reporta para a Nozomi, eu posso demorar 1 mês, 2 meses, mas através da IA não. Eu já vou entender que aquele é um dispositivo IoT por outras características que é de esse vendor, ou eu já entendi pela minha base de conhecimento que é de um vendor que acabou de ser lançado, e eu já tenho mais características, fingerprints desse dispositivo, então a porcentagem de dispositivos não classificados vai tender a 0. Outra coisa que AI também vai ajudar muito, nós temos uma funcionalidade que chama Asset Intelligence. Também não é nada de cibersegurança, mas é o quê? Se a Schneider fala, olha, esse equipamento tem que funcionar desse jeito, rotação, impedância, temperatura, pressão, já manda para a gente como que tem que funcionar. Se eu acho um equipamento desse no teu ambiente e não está funcionando dessa maneira, eu já gero um alerta. Ou eu coloco o nosso machine learning para funcionar, olhar uma linha de produção, mapeio por uma semana, 15 dias, 1 mês, um ciclo completo, e se saiu daquele padrão de funcionamento, também alerta. Mas com AI vai ser muito mais fácil. Não só o inventário, não só a parte de funcionamento do equipamento, mas as variáveis também. Poxa, por que durante a produção você está alterando aqui uma variável? É muito arriscado, você simplesmente não pode fazer isso. Tem que ter uma parada programada para você fazer esse tipo de alteração, ou não. É uma sabotagem, ou pior ainda, acaba sendo um ataque. Fez sentido o que o AI pode trazer para a parte operacional? E, gente, ninguém quer ficar classificando o asset, né? Deixa eles fazerem isso de maneira automática, tá bom? Algo que também é bem interessante é quando a gente consegue monitorar essa parte aqui da anomalia, a parte de contexto. A gente quer levar cada vez mais para vocês a visão de risco. Então, quando a gente faz todo o mapeamento do teu ambiente e a gente tem esse poder da AI, eu já consigo entender quais são suas plantas mais críticas. Dentro das suas plantas mais críticas, quais são os processos que não podem parar, que você tem que ter um par extra de olhos para estar monitorando. Então, qualquer coisa que aconteceu ali, pode ser um dispositivo novo sendo conectado, ou um dispositivo sendo desconectado que não deveria, os alertas já vão começar a sair e é algo de a gente já pegar o telefone ou correr para a operação. E isso sem você precisar fazer nada, porque ele já entendeu o contexto do teu negócio. Ou, se de repente é algo muito novo e depende de vertical para vertical, você já vai ter todo o teu contexto para tomar a decisão. Não, é realmente um dispositivo que eu tinha que conectar para aumentar a minha produção ou não. É algo que eu tenho que ir lá e atuar imediatamente. E, para a gente finalizar, a parte de contextos também. Quando a gente olha toda essa parte do monitoramento do machine learning, em termos de ameaças, tem comportamentos que parecem muito uma ameaça. E aí, quando a gente tem a cabeça de TI, a gente fala, vai lá e despluga da rede. É aí que dá o problema. Mas, às vezes, acontece muito disso. Tem um dispositivo que está funcionando, parece uma ameaça, mas não é. É o equipamento, a programação dele, que teve uma alteração de variável que acabou gerando esse impacto. Então, é algo que a gente pode conviver. Não era o ideal ter acontecido, mas você contextualizou. E quando a gente tem um olhar de cibersegurança, quando você deixa tudo isso plugado, quantos alertas aparecem no nosso dia a dia? São muitos. Se a gente puder pegar esses alertas e já colocar todos juntos, porque ele é um incidente, e eu tratar um incidente, não fica mais fácil a gente agir? Vou dar um exemplo para vocês. A gente foi lá, colocou o monitoramento. Está mostrando um alerta de pacotes mal formados, retransmissão de pacote naquele computador. Você pode ir lá e falar, é um problema de rede, vou lá reconfigurar a placa. Mas se você olhar com AI, com contexto e com essa correlação, você vai notar que no computador do operador tiveram várias tentativas erradas de usuário e senha, depois teve a inserção de um pendrive, teve a execução de um arquivo, e aí depois esses pacotes começaram a ficar mal formados. Está muito mais com cara de ataque do que um problema da operação. Ficou claro? Ótimo. Então, uma coisa que o pessoal me pergunta muito, Nick, os atacantes não estão usando AI? Os atacantes não estão usando machine learning? Os atacantes não estão usando criptografia quântica? Eles têm acesso a essa tecnologia, é fato. Mas lembra que eu falei que o cybercrime é um negócio? Enquanto eles conseguirem ter sucesso nesses ataques, fazendo o básico, eles não vão investir nesse tipo de tecnologia. Isso aqui está muito mais na mão dos nation-state attacks do que no cybercrime tradicional. Mas sim,
dentro do nosso ambiente, sempre que possível, implementar essas camadas mais avançadas para conseguir identificar as anomalias. Então, o que a gente potencializa o AI também? Big Data, né? Então, com a nossa solução em nuvem, lembrando, dentro da nossa cloud, é uma cloud onde são dados anonimizados, você configura o que você quer mandar para lá, ele pode ser um simples gestor de licenças, ou não, você pode ter hash de arquivos, outras correlações ali dentro para entender as ameaças, você plota isso frente a outros ameaças, outros hashes que estão acontecendo globalmente. Acaba ficando mais fácil identificar que é uma ameaça. E também o feedback do usuário. Quanto mais feedback vocês derem por os insights que a gente te passar, melhor esse mecanismo vai funcionar. E também a cloud que eu já tinha falado. E para a gente finalizar, eu queria comentar com vocês assim, que os desafios nessa área são enormes. Nós já galgamos vários deles, mas não tem como a gente garantir ou prever qual que vai ser o grande próximo desafio. Lembra que eu falei que a Nozomi começou com visibilidade, inventário e controle de anomalias? Era só uma caixinha. Aí os clientes começaram a pedir caixinhas fortificadas, porque são ambientes hostis, alta temperatura, trepidação, ou para instalar em painéis elétricos, conseguimos. Depois, os clientes pediram os appliances maiores, e pediram que esse appliance a gente conseguisse garantir performance, porque é ruim você ficar atualizando o hardware toda hora. Então, a gente é a única empresa que consegue garantir a performance dos equipamentos, é muito bom. Depois, os sistemas se atualizaram, a gente já conseguia colocar máquinas virtuais dentro dos ambientes. Também escalou a adoção, foi muito bom. Depois a gente lançou também containers para rodar dentro dos suítes industriais, da Rudicon, da Cisco. Poxa, já tem um switch lá que suporta um Docker? Já vou lá e coloco. E minha operação já começa a trazer visibilidade dentro daquele ambiente. Depois o pessoal falava muito, não, a parte de operação nunca vai para a cloud. Né? A gente não só lançou uma solução de cloud, mas o licenciamento por quantidade de dispositivos. Porque assim, por mais que a gente queira ter um projeto que vai implementar tudo de uma vez para todo mundo, não é uma realidade. Toma tempo, depende de uma parada operacional, você chega lá, é um hub, não é um switch, então é um processo complexo. Então você quer fazer um investimento que seja inicial, já cubra uma parte. Você não quer fazer todo o investimento e em 2 anos só implementar 30%. Quando você tem esses ranges de dispositivos para fazer as implementações e máquinas virtuais ilimitadas, você consegue acelerar muito esse processo. Né? Depois, o pessoal falava muito, é difícil ter agente, mas a gente teve que lançar um agente. Sabe por quê? Tem algumas localidades na planta que são muito pequenas. Tem só um computador e 3 equipamentos. Mas pode ser uma linha muito importante. Então você coloca um agente dentro desse computador, não precisa ser em todos igual um EDR, um antivírus. Pega o computador que tem visibilidade de todo aquele ambiente. Ele vai pegar uma cópia desse tráfego, manda para o próximo Nozomi, então não consome o poder computacional, mas você consegue ter o monitoramento dali. O que eu quero dizer? É um grande cinturão do Batman, que para cada uma das suas plantas, dependendo da maturidade, a gente quer trazer visibilidade. Porque a gente não consegue proteger o que a gente não consegue ver. E agora, no início do ano, também lançamos o Vantage IQ, inteligência artificial, e para o final do ano vai ter uma grande surpresa também. Só vou dar um spoiler aqui para vocês. Os ambientes estão ficando cada vez mais wireless, né? Sem cabos. Então a gente tem que ter soluções também para dentro da indústria, porque o equipamento já sai o quê? Com 5G. Ou já tem equipamentos que usam realmente uma rede wireless dentro do teu ambiente. Então, tendo uma parceria com a Nozomi, com os nossos parceiros, o que a gente consegue passar para vocês é que, mesmo não sabendo qual vai ser o próximo desafio, a gente vai estar na jornada juntos e conseguir elevar o nível de segurança, reduzir a superfície de ataque para garantir a continuidade de negócio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Agora a gente vai para um painel, tem grandes especialistas, e a gente vai aproveitar um pouquinho do conhecimento deles, porque eles já conseguiram avançar bastante nesse tipo de projeto. Obrigado pela atenção.